Fala, meus futuros federais! Sou o professor Luiz Reis e sou o professor de língua portuguesa aqui do IAP e estou aqui para facilitar a sua vida no quesito correção do terceiro simulado que ocorreu dia 14 de setembro aqui no IAP. Bom, vale salientar que os nossos textos de apoio motivadores da prova são sobre distribuição de renda e bem-estar das famílias brasileiras. E logo na primeira questão, nós já trazemos algo sobre interpretação de texto, desses 3 textos que tem aí, e aqui necessariamente sobre o texto 1. Sobre o texto 1, observe o trecho. Segundo o relatório da desigualdade global da Escola de Economia de Paris, o Brasil é hoje o país democrático que mais concentra renda no primeiro por cento do topo da pirâmide. Mas por pouco, um país supera o Brasil. O que corresponde ao trecho ele pede na verdade que essa questão pede na verdade que você faça uma comparação entre esta frase que ele coloca, este período que ele coloca, e eventuais períodos posteriores. No caso aqui, letra A. A nossa letra A, ela traz exatamente a comparação entre o Brasil e o país Catar aqui do Emirado Árabe, certo? Na questão 2, ele pede para que você observe o texto 1, esse trecho do texto 1, que fala o seguinte: segundo dados do FGV Social, o total de pessoas que cruzaram a linha da extrema pobreza desde 2014 passavam a viver com menos de R$ 232 por mês, cresceu 33%. E ele pede o seguinte: o trecho é composto por, letra A, um período simples, letra B, um período composto, letra C, 2 períodos simples, letra D, 2 períodos compostos. Bom, primeiro, o aluno ele precisa identificar o que seria um período simples e um período composto. O período simples, ele é formado por um verbo só e tem que terminar numa pontuação passando uma comunicação completa. Já o período composto, ele tem quase as mesmas características, porém, eu tenho de 2 ou mais verbos ali apresentados naquela pontuação, naquele período, né? Isso quer dizer que aqui, se a gente for analisar, esse trecho nós temos alguns verbos e não só um. Portanto, a gente já elimina as alternativas de período simples, que seria a A e a C, né? Então, a gente vem aqui, quais são os verbos que eu tenho nesse trecho? Eu tenho o verbo cruzaram, eu tenho o verbo viver e eu tenho o verbo cresceu. Portanto, eu tenho 3 verbos, 3 orações. Portanto, se eu tenho 3 verbos, eu tenho um período composto aí por 3 orações. Então, é um período composto. Letra B. Vamos a 3. Também é um trecho do texto 1. Diz assim: entre os países democráticos, nenhum outro tem maior acúmulo de rendimentos no primeiro por cento do topo. Na crise, miséria voltou a subir, mas houve forte queda nos anos 2000. Aqui ele pede para que você observe o termo destacado e coloque se isso faz parte de um período e de que tipo de período composto é esse. Se é por coordenação, se é subordinação, se é adverbial ou substantivo. Se você perceber, se a gente retira essa conjunção, o que é uma conjunção? Conjunção, ela tem a finalidade de unir uma oração a outra, né? Ou estabelecer relações entre períodos e outros períodos, né? Que é na questão da coesão textual. Se você for perceber, se você tirar essa conjunção e essa vírgula daqui, colocar um ponto final, eu tenho 2 orações diferentes, né? Que se completam, porém independentes. Isso significa que essas 2 orações, elas são unidas por uma conjunção coordenativa. No caso aqui, adversativa. Portanto, ficamos com a letra A. Ele é um período composto por coordenação. Justamente por ambas as orações serem coordenadas, serem independentes. Questão 4. Observe o trecho do texto 1. E aqui a gente tem a questão das funções desses 2 elementos. Do foi um tombo que levou à economia e pois são os mais pobres que consomem grande parte da sua renda. Aqui, nas alternativas, nós temos pronomes relativos e conjunções integrantes. Antes do aluno tentar responder essa questão, ele precisa ter em mente do que seria um pronome relativo e uma conjunção integrante. Pronome relativo, ele tem por finalidade retomar algum termo anterior, né, uma expressão, uma palavra anterior a ele, ou antecipar uma informação, posteriorizar uma informação também. E a conjunção integrante, ela já não tem mais essa mesma função. Ela vai ter a função de complementar um verbo, um nome, então ela vai complementar isso, ok?
Tornando isso evidente para vocês, essa diferença do que seria um pronome relativo e uma conjunção integrante, temos aqui que este primeiro que, ele retoma, ó, foi um tombo que levou a economia. O que levou a economia a perder ainda mais? Um tombo. Então, ele retoma a expressão um tombo. Já o segundo, então a gente já aqui já elimina com a letra C e a letra D. Ficamos com a letra A e B, porque provado que é um pronome relativo o primeiro que. O segundo que, também temos um pronome relativo pelo mesmo motivo, ó. Pois são os mais pobres que consomem grande parte de sua renda. Quem consome grande parte de sua renda? Os mais pobres. Então eu volto na expressão os mais pobres. Também caracterizando como um pronome relativo. Portanto, nós temos aí letra A. Vamos para a próxima. Nós temos outro trecho do texto 1, e aqui nós vamos usá-lo para as questões 5, 6 e 7. Tá? Nós temos alguns dados, alguns verbos, um verbo e um substantivo grifados aqui, e ele pergunta na questão 5 a seguinte coisa. A oração em destaque encontra-se no plural. De acordo com a concordância verbal, se eu estou falando de concordância verbal, eu preciso olhar para o verbo que tem lá, que tem grifado aqui no meu trecho, certo? Que no caso aqui é dão. Dados do FGV social dão a dimensão da piora na concentração. Então esse dão, ele está querendo saber exatamente desse verbo dar. E aí tem lá, letra A, concorda com o predicado da oração? Não sabemos, a gente está falando de concordância verbal. A regra geral da concordância diz que sujeito precisa concordar com o verbo. Então a gente não está falando necessariamente do predicado aí da oração. Letra B, concorda em número e pessoa. Quando a gente está falando de número, a gente está falando de plural e singular. Quando a gente está falando de pessoa, a gente está falando de pessoa do discurso. Primeira, segunda, terceira do plural ou do singular. Com o sujeito da oração. Seria essa a resposta correta? Porque ele está aí, ó, dados do FGV, vou voltar aqui para vocês conseguirem olhar. Dados do FGV social dão. Quem dá? Dados. Os dados dão a dimensão, então eles dão. Então concorda em número, que é plural e plural, e pessoa, que nós estamos falando deles, eles, né? Terceira pessoa do plural, certo? Questão 6, também usando o mesmo trecho. O sujeito da oração destacado acabei já falando sobre isso, né? Letra D, dados do FGV social dão. Portanto, o meu sujeito, ele é tudo o que vem antes do meu verbo é tido como sujeito. Se eu perguntasse o núcleo do sujeito, aí sim a resposta seria diferente. Tem que ficar atento a isso, a esses dois conteúdos que são diferentes, sujeito e o núcleo do sujeito, correto? Vamos para 7. Na questão 7, ele também fala do texto 1 e ele já vem com o substantivo que está grifado lá no trecho, que é a palavra índice, o vocábulo índice. Sobre a posição da sílaba tônica, a palavra índice em destaque no trecho do texto 1 classifica-se em, ele fala oxítona, paroxítona, proparoxítona, paroxítona tônica. Bom, quando a gente está falando de posição de sílaba tônica, a gente está falando da questão da sílaba mais forte. No caso, a gente tem um acento aqui, né, no primeiro I. A palavra índice, ela tem 3 sílabas diferentes e é a antepenúltima acentuada. Portanto, ela se caracteriza como uma proparoxítona. E, segundo a regra, toda proparoxítona, ela é acentuada. Portanto, ficamos com a letra C como resposta. 8. Intenção comunicativa predominante no texto 2 vale salientar que os nossos textos, que fazem parte aí do segundo, né, da segunda análise, são textos que são gêneros gráficos, são infográficos. Isso quer dizer que há uma possibilidade de informar e explicitar alguns dados, alguns números, né, relativos à sociedade. Portanto, quando a gente está falando de intenção comunicativa, a gente está falando de propósito, a gente está falando do porquê que esse texto ele foi escrito, ele foi feito, ele foi desenhado, quando a gente está falando de linguagem verbal, não verbal e mista. Né? Nesse caso, a gente tem gráficos, que são elementos verbais e também não verbais, aí, que são as barras, as imagens. E as alternativas são, letra A, informar sobre a diferença social. Letra B, criticar a diferença da realidade social.
C, explicar que a diferença social é normal entre bairros periféricos. E D, narrar a história de vida entre pai e filho da periferia. Acabei de dizer que nossos textos são gráficos, portanto ele vai ou informar ou explicar. Nesse caso, a gente está informando sobre diferenças sociais, sobre realidades sociais, né, no Brasil. Então ficamos com a letra A, informar sobre a diferença social. Não poderia ser letra C, porque ele dá um juízo de valor dizendo que explicar que a diferença social é normal, né? Então ele tem um juízo de valor aí, né? Então agrega um tipo de argumentação que não é necessariamente desse tipo de texto, desse gênero textual, que seria o gráfico e dos gráficos que nós temos na nossa prova, certo? Vamos à questão 9. Agora a gente vai comparar os 3 textos que a gente tem na prova, né? Ele diz assim, os textos 1, 2 e 3 desta avaliação têm em comum. Então a gente tem aqui o tema, né? A intenção comunicativa, então tema é o principal ali, né, do texto. Intenção comunicativa, o porquê que o meu texto foi escrito. A formalidade da língua, todos os meus textos ele tem a mesma variação de linguagem ali dentro? Não, por exemplo, o nosso texto 3, que é uma charge, ele não tem a mesma variação do que o texto 1 e 2, que são mais formais. D, a sequência textual predominante. Sequência textual eu posso levar em consideração a questão do tipo de texto, né? Se eu estou falando que o terceiro texto é uma charge e o segundo são gráficos e o primeiro é um artigo, então são sequências textuais diferentes, são tipos de textos diferentes, são gêneros de textos diferentes. Então a gente já elimina a C e a D. A B, a intenção comunicativa. Se são gêneros de textos diferentes, provavelmente a minha intenção também é diferente. Eu, por exemplo, se eu for escrever, se eu quiser dar um recado a alguém, eu não vou escolher um editorial para fazer isso, eu vou escolher um bilhete. Portanto, o que eles têm em comum é justamente o tema, que é justamente a questão da desigualdade de renda que existe no Brasil, certo? Vamos para a 10. Quanto ao gênero, o texto 3 desta avaliação se configura como tirinha, charge, notícia ou reportagem. Acabei já também falando sobre isso, né? Caracteriza como uma charge. É algo temporal, situado num espaço e num tempo específico. E tem o humor como forma de criticar alguma situação atual, atualizada naquele momento, certo? Questão 11. O texto 3 traz, pai, eu quero morar naquele mundo. O termo destacado exerce função de vocativo, predicado verbal, predicativo do sujeito ou aposto. Bom, se a gente for considerar que pai ali é a questão de chamar a atenção de alguém, um chamamento, né, como a gente costuma dizer, eu vou marcar a letra A, é um vocativo, certo? Observe o trecho abaixo extraído do texto 1. Super ricos no Brasil lideram concentração de renda global. O termo super ricos passou pelo processo de hifenização, por quê? É uma espécie de processo de formação de palavras, né, onde a gente coloca o hífen aí. Bom, na letra A diz, super é um sufixo de ricos. Bom, sufixo vem depois da palavra primitiva, e super está vindo antes, então a gente já elimina essa alternativa. B, super é uma justaposição, assim deve ser efenizada. Justaposição é um processo de composição e não de agregar prefixos e sufixos, que seria derivação. Então a gente também já elimina a letra B. Passamos para a C. Super é um prefixo que, de acordo com a nova norma ortográfica, deve ser efenizado quando a palavra posterior iniciar com R. Isso é uma norma nova, uma regra nova da língua portuguesa, né, do novo acordo ortográfico. As palavras que começarem, né, que tiveram um prefixo super e começarem com H ou R, devem ser efenizadas. Então ficamos com a letra C. Não pode ser letra D, porque a palavra super, né, o prefixo super nesse caso, ele não é uma palavra primitiva. Ele é um prefixo. Vamos a 13. Na 13 a gente também usa o mesmo termo, super, e ele pergunta a questão do significado. Então a gente está falando de semântica e sinônimos aí, certo? O significado de super seria de excessivo, não é de moderado, não é de pouco e nem de pior, e sim de excessivo. Essa é fácil. Observe o trecho e responda as questões 14 e 15.
Ela começa por telhas velhas sobre as casas precárias, gatos de energia e caixas d'água azuis, passa por cima de prédios, hotéis de luxo e pelas praias brancas do Leblon e de Ipanema até alcançar o Pão de Açúcar, no meio do caminho em direção ao centro do Rio. Ele pergunta se prédios, ele pede para que vocês assinalem a alternativa em que as palavras que estão nas alternativas têm o mesmo motivo da acentuação que a palavra prédios. Prédios é uma proparoxítona, portanto, ela é obrigatória a ser acentuada. Sílaba tônica é a antepenúltima. Portanto, a gente tem que olhar aqui nas alternativas se todas as três que estão na alternativa são proparoxítonas. No caso, a letra A também é uma oxítona. B, açúcar é uma paroxítona. C, também, que é a mesma palavra da A, é uma oxítona. E por fim, letra D, média é uma proparoxítona, último é uma proparoxítona e biênio, que o NI se separa do O, também é uma proparoxítona. E aí você resolve essa questão 14. Chegamos na 15, hein? Bem mais da metade da prova. E o trecho, ele pergunta se aquele trecho ele é composto por orações. Quais são as orações e a quantidade de período? A gente tem aí uma relação grande com aquela outra questão que ela pergunta só o período. Essa está um pouco mais detalhada. Está perguntando sobre o período e a quantidade de orações. Se você for pegar no trecho, nós temos 3 verbos, uma comunicação completa aí e apenas uma pontuação final, que é o ponto final. Portanto, a caracterização dele é um período só, com 3 orações. Então, é um período composto por 3 orações. No caso, a gente ficaria aqui com a letra A, um período com 3 orações. Vamos a 16. Temos o trecho destacado e ele pergunta se esse termo que está em destaque aqui, ele inicia uma oração coordenada, uma subordinada, uma coordenada sindética, uma explicativa, uma conclusiva. Bom, o pois, ele é tipicamente ou conclusivo ou explicativo. Nesse caso, eu tenho uma explicação, né? Conclusivo, normalmente o pois, ele vai vir atrelado a algum verbo. Então, eu tenho o verbo, depois uma vírgula, um pois, depois outra vírgula e o restante da oração. Nesse caso, eu só tenho aqui, foi um tombo que levou a economia a perder ainda mais a sua força, vírgula. Pois, então, uma explicação desse tombo, dessa economia, dessa força que foi perdida. Então, ele vai explicar a partir disso e a partir do pois. E o pois é uma conjunção tipicamente coordenativa. Então, eu tenho uma oração coordenada, não pode ser assindética, porque eu tenho uma conjunção. Ela vai ser uma oração coordenada sindética explicativa. Letra B, né? Vamos às próximas. Temos a 17, 18, 19 e 20 agora. Vamos lá. Considerando o trecho, ela provocou também um aumento da desigualdade de renda por mais de 4 anos consecutivos, 17 trimestres. E aí ele quer saber sobre o vocábulo desigualdade. De acordo com o trecho anterior, o termo em destaque pertence ao processo de formação de palavras por... Aqui eu tenho uma palavra primitiva bem no meio, que seria igual, e eu tenho um prefixo e um sufixo, né? Vale salientar que os prefixos e sufixos, em sua maioria, eles já trazem uma carga semântica junto deles, não é isso? Então eu tenho aqui des, que é o prefixo, igual, que é a palavra primitiva, e o dade, que é um sufixo. Portanto, se eu tenho o prefixo e o sufixo, e ambos estão conectados à palavra primitiva, né? E na retirada deles eu tenho a existência de outras palavras, então não seria uma parasintética, né? Parasintética normalmente ela vai formar verbos. Eu tenho aqui então uma derivação prefixal e sufixal a partir da palavra igual, adicionando o prefixo des e o sufixo dade, certo? Sem muitas dificuldades, né? 18. Observe o trecho retirado do texto 1. Segundo o relatório da desigualdade global da Escola de Economia de Paris, o Brasil é hoje o país democrático que mais concentra renda no 1% do topo da pirâmide. A 18 diz assim para mim, o vocábulo segundo, que fica logo no início do trecho, destacado, pode ser substituído sem prejuízo de significado. Quer dizer que a semântica ela precisa continuar a mesma. Quando a gente usa o vocábulo segundo, a gente está querendo dizer que é conforme, né? É igual, né? A gente está dando uma importância a pessoa ou a instituição que está falando aquilo. Então, conforme o relatório de desigualdade global, seria a letra C aqui, tá? Tem a mesma equivalência que conforme. Vamos chegando a 19.
A expressão na média geral, exatamente nesse trecho aqui, olha, na média geral, a queda de rendimentos desde o fim de 2014 é de 2,6%. Ele está perguntando exatamente da expressão na medida geral. Essa medida geral, você pode ver que ele está com vírgula, então ela está deslocada, né? E eu poderia colocar ela em qualquer momento desse meu período, desse meu trecho, certo? Isso significa que ele está deslocado. Primeiro, porque ele está aqui com vírgula, né? Segundo, porque eu posso ali colocar ele em qualquer lugar ali do meu trecho. Isso tem um significado na sintaxe da língua portuguesa. Normalmente a gente atrela isso ao adjunto adverbial. Então ele não pode ser um complemento nominal, porque ele não está complementando um nome. Ele não pode ser um adjunto adnominal, porque ele não determina um nome, né? Ele está ali isoladinho nele. Ele pode ser e é um adjunto adverbial, porque ele mostra uma circunstância, né? É diferente eu dizer a queda de rendimentos desde o fim de 2014 é de 2,6%. E se eu digo que isso é na média geral, a gente já vai começar a olhar outros números também para fazer esse tipo de comparação. Então ele altera, ele acrescenta, digamos assim, uma circunstância à minha frase, ao entendimento da minha frase. Certo? Então seria um adjunto adverbial. E não seria um predicativo do sujeito, porque ele não acrescenta característica a nenhum tipo de sujeito, a nenhum tipo de ser, né, animado ou inanimado ali. E por fim a gente vai para 20. Que a gente tem outro trecho e ele seleciona ali, ele destaca o vocábulo declarações. E ele pede para que vocês assinalem a opção em que o plural da alternativa seja formado da mesma maneira do vocábulo declarações. Significa que você tem que saber aí como se constrói o plural dessas palavras. Bom, de antemão é interessante dizer que na língua portuguesa tem algumas regras para o plural. A maioria se acrescenta o S. E algumas outras, dependendo da sua origem, dependendo da origem da palavra, né, e de como ela vai ser transformada aqui para a língua portuguesa, por exemplo, tem N situações, algumas regrinhas para que isso aconteça. Nesse caso aqui são palavras bem comuns, né, são comuns na língua portuguesa, a gente não usa algumas com tanta frequência, mas são conhecidas em textos que nós lemos e tudo. Então é interessante e fácil até selecionar, né, fazer essa questão. Na letra A a gente tem coração, B, cidadão, C, capitão e D, órfão. Vamos começar de baixo para cima. Na D, se a gente for fazer o plural de órfão, fica órfãos. Então eu vou acrescentar o S. Né? Na C, capitão, capitães. Na B, cidadão, cidadãos. Né? Não é cidadões, é cidadãos. E na A, coração, corações. Isso significa que a gente marcaria a letra A, que é o mesmo plural, ela vai formar o mesmo jeito de plural que a palavra declarações. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.